Hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, mis hermanos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6, 17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. De maneira muito feliz dar a bem-vinda a todos. Especialmente queremos dar um saludo e a bem-vinda às visitas que estão conosco. E também queremos acordar-nos de que vários estão entrando agora por internet, allá desde Sudamérica, Centroamérica e vários lugares que nos acompanham. Saludo a todos os hermanos que nos acompanham por la internet e, claro, também aqui em Los Ángeles por la televisão. Saludo a todos os hermanos e feliz sábado a todos. Bueno, mis hermanos, estamos el tiempo contra el reloj, pero tenemos, hermanos, primero que decir que estamos muy contentos porque estamos para terminar el período de frío. Aqui em Los Ángeles se vê já o sol, não? Está soleado e pouco de calor comparando com o frio que temos aí arriba, pero graças a Deus estamos terminando este inverno que foi muito duro e muito largo e esperamos em Deus que chegue pronto a primavera. E teremos, hermanos, muitos projetos. Hoje à tarde vamos estar mencionando as notícias que temos, porque, hermanos, temos que começar pronto agora a agricultura, começar pronto a construção das cabañas, também começar, mis hermanos, lo que hasta o momento não podíamos nem sequer entrar a la tierra porque há muito lodo, não temos as carreteras preparadas e agora nos toca colocar a grava para poder entrar com os carros e passar os inviernos que vão venir, de maneira que tenhamos todas as atividades. Bueno, estamos entonces, hermanos, también preparándonos para lo que es el Congreso. Nuestro Congreso va a ser del día 18 al 22 de mayo, pero ya estamos, hermanos, en los preparativos del 18 al 22 de mayo. El día miércoles, el hermano Juan Rosales colocó, hermanos, colocó una página especial, puestosdeavanzada.com, institutodesaludtotal.com, aí você vai e pode inscrever-se para o congresso. E quero dizer, hermanos, de que ele que não tenha inscrito o nome de cada pessoa, infelizmente não vai poder participar do congresso porque estamos preparando a comida, todos os materiais para aqueles que estão inscritos. Então, se vier muita gente que não está inscrita, não vamos ter nem comida nem material. É grátis o congresso, não estamos cobrando nada, pero queremos que se inscreva, coloque quantas pessoas vêm para que tenhamos número, não aproximado, pero número correto de pessoas que estarão conosco. E quero adelantar, hermanos, algo. O pastor Gates habla inglês, os oradores hablam inglês, de maneira que vai haver muito americano com nós outros. Se os hermanos hispanos não se inscrevem e vai chegar a número que não podemos já suportar, temos que cancelar, porque temos cupo limitado e aí vão quedar fora. Então, rápido, le digo a los hermanos que hagan su inscripción, tanto em inglês ou espanhol, hagan su inscripción. La outra coisa, hoje à la tarde vamos estar falando mais em detalhes. Queremos pedir, hermanos, uma ajuda para os gastos, porque todos nos perguntam, não cobram nada? Todos os ministérios cobram horror de dinheiro e dão arroz branco aí. Não, nós outros, hermanos, estamos dando arroz integral, pero queremos pedir uma ajuda, não cobramos, ok?
não cobramos, pero pedimos uma ajuda para suportar os gastos, para cobrir as despesas. Assim que todos são bem-vindos. Vamos estar um clima primaveril, muita flor. Já agora, hermanos, já agora venía manejando el día de ayer, todo, hermanos, um verde assim amarillo, que hermoso, como que um artista estava aí desenhando. La naturaleza, hermanos, é um espetáculo de vida, e isto alegra a uno. La primavera es tiempo de resucitar. Así, hermanos, que quando a gente viene comigo a la consulta, yo le digo, mira, la primavera y el otoño, tiempo de hacer una buena desintoxicación, porque la naturaleza está viva, nuestro cuerpo está listo para desintoxicar. Ahí vamos, hermanos, entonces, del 18 al 22 de mayo. Invitamos a todos que hagan su inscripción para estar con nosotros en las clases. Vamos a tener varios oradores, varias clases, incluyendo también a la clase mis hermanos, de colportaje. Déjenme poner el silencio aquí, ya había colocado, pero no funcionó. Colportaje. Entonces, mis hermanos, queremos invitar a todos los hermanos que vengan preparados del día jueves al día lunes y que tengamos, hermanos, una gran fiesta. El pastor Gates estará con nosotros, primero Dios, y varios oradores también. Bueno, mis hermanos, a la tarde estaremos dando más anuncios sobre la Escuela MADES, sobre lo que estamos planeando para la publicadora. Estamos, hermanos, esta semana hicimos 2 compras de libros em inglês e espanhol. Estamos para arrancar o semestre, agora sim, a la prática, já não apenas falando de teoria. Queremos invitar a todos que nos acompanhem, que nos apoiem, e queremos agradecer a todos aqueles que estão aportando. Há muitos hermanos que semanalmente ou mensalmente estão aportando suas ofrendas e os dízimos. E nós outros, hermanos, estamos assim como que matching, como que justitos ao presupuesto, pero por la gracia de Deus estamos podendo conseguir pagar todo, incluindo a comida de los que já estão allá e os gastos, porque temos outros gastos também de locomoção, de outras coisas que estamos cobrindo ou pagando, pero graças a Deus não ha faltado nada hasta agora. Glória a Deus. Assim que agradecemos a todos que nos estão apoiando e com o projeto também de $1 milhão para que podamos ter, hermanos, hasta o mês de dezembro, a imprenta para imprimir os livros e que já não tengamos que comprar mais livros de outros, porque a vezes o preço vai subindo e não temos opção. Mas se temos nossa publicadora, nossa imprenta, vamos produzir todos os livros que necessitamos para, como disse a serva do Senhor, poder, hermanos, distribuir como hojas de otoño. Este es el plan. Bueno, mis hermanos, el tiempo se nos gana y hoy, hermanos, estamos todavía en la serie sobre las raíces de la apostasía, pero cambiamos el nombre para no quedar el mismo tema, pero estamos hoy, hermanos, hablando sobre la expiación final. Porque, mis hermanos, la semana pasada estávamos hablando, ou melhor, nos últimos 3 sábados, estamos hablando, mis hermanos, de que Satanás desenhou um plano para destruir o remanente. Deus levantou um movimento na terra para o tempo del fim, pero o inimigo, mis hermanos, não está dormido e Satanás tem planeado, mis hermanos, levantar-se para destruir, derrumbar o movimento que Deus levantou. Pero nós outros, hermanos, não estamos atentos. E por isso, quando miramos uma pessoa muito anciana na igreja, e há alguns que estão mais de 40, 50 anos, a ver a mão aqui, há alguém na fé mais de 40 anos? Aí mira, há várias mãos, e eu também levanto minha mão. Eu hago a pergunta a esta gente que levanta a mão: a igreja que você conheceu há 40, 50 anos atrás, é a mesma igreja de hoje? Sim ou não? Não, todos estão descendo assim com a mão, não. E eu lhe digo o mesmo, não é a mesma igreja. E que passou então? Em 40, 50 anos, que passou, hermanos? Por isso agora temos que ver as raízes. De onde venimos, onde estamos e para onde vamos. Por isso, mis hermanos, é tempo de um remanente agora, empezar outra vez, reestudando desde Gênesis hasta o Apocalipse. E, mis hermanos, que triste que a lo largo de los años
nos venimos transformando em evangélicos. Agora somos mais como uma igreja evangélica que uma igreja conforme o modelo del remanente. Por isso, hermanos, estamos em estes últimos sábados hablando, mis hermanos, que aqui está uma semilla de apostasia, uma semilla que ha dado muito fruto. Este livro, mis hermanos, Preguntas sobre Doutrina, é muito bueno, excelente, pero un 90%. Un 90% de este libro, mis hermanos, es oro puro, este libro, para nosotros, los adventistas del séptimo día. Pero si le doy un plato de comida, arroz integral, ensalada, frijoles, bien rico, yuca. ¿A cuántos le gusta la yuca? Hay un cubano, yo soy brasileño y me gusta la yuca. Yuca con frijoles negros. Hermanos, pero si usted tiene un plato tan rico, tan colorido, tan nutritivo, pero si le coloca una puntita de veneno, nomás una pizca, una puntita de veneno, ¿usted va a comer esta comida? Ahí está el punto. Nosotros hoy, hermanos, tenemos este libro 90%, excelente, poderoso libro, para defender, hermanos, nuestra visión escatológica, nuestra visión profética. Pero hay aquí, mis hermanos, una pequeña semilla que ha producido el fruto de lo que estamos cosechando como iglesia y como movimiento en ese tiempo moderno. Por eso, mis hermanos, aqui está algo interessante que diz assim, Clássicos del Adventismo. Este livro, mis hermanos, foi impresso al año 1957. E este livro, mis hermanos, al inicio pareciera que era algo bueno, porque es el resultado de una investigación profunda de nuestra doctrina, de nuestra visión escatológica. Pero cuando foi saliendo a la luz, pronto se ha descubierto que este libro, mis hermanos, tenía veneno, una pizca muy pequeña, pero que ha producido, mis hermanos, consecuencias tan grandes. Pero por muitos anos, este livro apenas estava em inglês. E passado 40 anos, hermanos, este livro já quase saiu ao anonimato, quase já não se mencionava. Pero agora, mis hermanos, depois de 40 anos, este livro vem à luz outra vez. Pero agora não solamente vem em inglês, pero também vem agora, como vocês estão mirando em minha mão, em espanhol. E de aí, hermanos, que este livro agora ha hecho um estrago tão grande, mis hermanos, que hoje grande parte do adventismo em el mundo inteiro está dividido. Cada qual agora tem uma ideia. Um disse que não há santuário, outro disse que não há Espírito Santo, outro disse que Jesus não é Deus, e outro disse que e agora, hermanos, se vão derrumbando as doutrinas do adventismo. Este livro, mis hermanos, se ha regalado a las universidades, colegios, a muitos líderes de igrejas, e como consequência, agora, mis hermanos, há muitos pastores que não creem nada de Ellen White, dom de profecia, espírito de profecia. Há muitos pastores que não creem nada da reforma pro salud, e já há muitos pastores que não creem, hermanos, nada a respeito do santuário. Por isso, hermanos, de que estamos estudando um pouquito de este livro, porque há 3 áreas, há 4, pero quase que 2 que vão lo mismo. E hace 2 semanas atrás, eu leía a introdução, dice assim as primeiras palavras. Dice assim, mis hermanos, as primeiras palavras deste livro. Es fácil que preguntas sobre doutrina, que es este livro, es fácil que preguntas sobre doutrina se merezca el título de ser el libro más divisivo de la historia del adventismo, del sétimo día. Livro publicado para contribuir, escutem esto, hermanos, livro publicado para contribuir a llevar la paz entre el adventismo y el protestantismo conservador,
Su publicación supuso un alejamiento y una separación prolongados para las facciones adventistas que cristalizaran en torno de él. ¿Para qué fue escrito este libro, hermanos? Para hacer la paz con los evangélicos. Los protestantes empezaron a atacar doutrinas que no son cristianas y las denominaron como sectas. Y primero, hermanos, entra ahí a la lista los testigos de Jehová, los mormones, la ciencia cristiana, bueno, esos grupos, y eran considerados como herejes, como paganos, como no cristianos. Y ahora entonces, este mismo grupo estaba planeando atacar los adventistas del sétimo día, porque también, entre comillas, son raros. Tienen una profeta y que se consideran, por decir, guardadores de la ley, como salvación por las obras, y esto cae raro al mundo protestante. Entonces, hermanos, el señor Martin, Walter Martin, él era el cabeza para hacer este libro, y él con otros dos empezaron a organizar lo que sería este libro contra los adventistas del sétimo día para serem considerados como una secta, no son cristianos. Pero este doctor Martin era joven, pero él tomó una decisión de venir con los adventistas, no escuchar por ahí lo que dicen, pero venir con los adventistas, ¿qué creen? ¿Qué está en sus libros? ¿Cuál es su creencia? Así que fueron a Washington, a la conferencia general, a la base, a la sede de los adventistas para discutir sus creencias. Al principio los adventistas los recibieron con distanciamiento, porque si nos van a acusar de sermos no cristianos, no es nada bueno esto. Pero a la vez que este doctor Martin y sus colegas miraron que la doctrina adventista considera la salvación por la fe y no por las obras, bajaron la bandera de acusación y ahora hicieron amistad con los adventistas. Oh, mira, no son tan raros, ustedes creen como nosotros, porque nosotros, hermanos, tenemos una doctrina muy clara de salvación por fe que ni todas las iglesias evangélicas unidas no pueden alcanzar la comprensión que tenemos nosotros de la verdadera justificación por la fe. Y de ahí que los adventistas, mis hermanos, bajaron también la guardia. Y ahora entonces, como dice la introducción del libro, la razón de este libro fue un estudio de más de 2 años para hacer las paces, para hacer, mis hermanos, un acuerdo con los hermanos protestantes o evangélicos. Entonces, mis hermanos, estamos estudiando ya varios sábados de que esto al principio parece algo bueno, pero a la reta final, esto nos trae consecuencias, mis hermanos, muy amargas. Eran 40 preguntas que tenían los protestantes para los adventistas, pero el resultado resumieron en 4 puntos. ¿Por qué? Hay puntos que ellos no quieren discutir con nosotros, por decir, la venida de Jesús, porque los protestantes tienen diferencias entre ellos. Entonces ellos no están unánimes en estos puntos y por tanto no pueden atacarnos porque tampoco ellos no tienen unanimidad. Así que el punto, mis hermanos, los 40 puntos se resumieron en 4. Y un punto que pasamos a la ligera, pero en algún momento al futuro tenemos que regresar otra vez, es cuál es el papel o cuál es la visión de los adventistas con respecto a Ellen Harmon, su nombre, pero después casó con el pastor Tiago White y ahora entonces es Ellen White. ¿Cuál es la manera como nosotros consideramos Ellen White? ¿Es igual a la Biblia? ¿Superior a la Biblia? ¿Inferior a la Biblia? ¿Es Ellen White para los adventistas o es Ellen White también para el mundo? Son varias preguntas. Y nosotros, hermanos, entonces, para hacer la paz con los evangélicos,
decimos de aí adelante, a la luz deste livro, que a Bíblia é a luz maior, porque os protestantes aceitam a Bíblia. E Ellen White é a luz menor. ¿É isto certo, hermanos? E este é um texto que está no livro Colportor Evangélico, mal interpretado, torcido. E agora, como consequência de esto, ya la generación moderna de adventistas y pastores, más que todo, no creemos que el espíritu de profecía es importante. Entonces, ¿para qué voy a perder mi tiempo con el libro Consejos sobre régimen alimenticio? ¿Para qué voy a perder mi tiempo con esos temas de salud? Eso no tiene importancia. Y a la vez, hermanos, esto trae consecuencias muy grandes. Pero el tema de hoy, hermanos, no voy a hablar de salud y ni tampoco de la inspiración, porque ya hablé un poco hace 2 sábados y probamos por la Biblia, hermanos, de que la luz menor es toda y cualquier revelación del Espíritu Santo para llevar a la luz mayor que es Cristo. Lea el libro de Juan, el capítulo 1, usted va a tener esta luz con respecto a Juan el Bautista, que Jesús dijo que entre todos los nacidos de mujer fue el mayor de todos. Quiere decir que Juan el Bautista, que no tiene ningún libro en la Biblia, no hizo ningún milagro, pero es llamado un profeta y no cualquiera. Jesús lo dice que era el mayor de todos. Entonces, mis hermanos, la luz menor es la Biblia y el espíritu de profecía para llevar a la luz mayor que es Cristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Decimos amén. Entonces no hay diferencia entre la Biblia y Ellen White. El Espíritu Santo que iluminó a uno, iluminó al otro. El mismo Espíritu Santo que nos dio el Apocalipsis, el libro de Daniel, también nos dio el conflicto de los siglos y también, hermanos, los demás libros del Espíritu de profecía. Por eso que tenemos que ahora, hermanos, entender que este movimiento, el remanente tiene el don de profecía. Y el espíritu de profecía fue revelado a una mujer que apenas fue a la escuela por 3 años. Por tanto, no tenía una educación, títulos académicos, diplomas para decir, tengo la inteligencia del mundo. Era una persona, hermanos, ignorante en el sentido de no tener luz o conocimiento de la ciencia, de las letras. Pero Dios la capacitó para ser la escritora más proeminente, mis hermanos, de este país. Decimos amén, hablando de todos los temas. Ahí, hermanos, entonces, el otro punto importante, esto vamos ahora a hablar un poquito porque el tiempo nos gana, es sobre, mis hermanos, la expiación. Y este tema, mis hermanos, tan importante como el otro, debemos estudiarlo profundo. Porque, mis hermanos, escuchen esto, lo que dice aquí el libro que estamos hablando, haciendo referencia, preguntas sobre doctrina, a la página 15 de la introducción, dice así. Pero esto no significa que en las filas adventistas todo el mundo estuviese satisfecho. Esto era verdad en especial entre algunos que no habían leído las respuestas. El principal de los que se sintieron contrariados fue M.L. Andreasen, jubilado hace poco tiempo. ¿De qué está hablando? Es que había un descontentamiento, mis hermanos, más abajo dice, el descontento de Andreasen había comenzado a aflorar con la publicación del número de septiembre de 1956 de Eternity, en el que quedaban relegados al sector radical del adventismo cuando sostuvieron la posición que él tenía sobre la naturaleza humana pecaminosa de Cristo. Este candente descontento se desató y se hizo público cuando Fromm publicó un artículo en el número de febrero de 1957 de la revista Ministry, dedicado a la expiación. Especialmente ofensiva para Andreasen era una frase que se refería a la muerte de Cristo en favor de todo pecador, que afirmaba, ese es el alcance tremendo
del acto sacrificial de la cruz, una expiación completa, perfecta y final por el pecado del hombre. ¿Cómo? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan los protestantes de la expiación? Y para hacer la paz con los protestantes, ¿qué dijeron los pastores adventistas a ellos? ¿Será que ellos salieron contentos? No, ellos se dieron cuenta que los pastores adventistas estaban tratando de engañarlos a ellos. Quiere decir, hermanos, ni lograron el blanco, el propósito con los protestantes, pero al revés de echar una bomba que está implodiendo el adventismo. Ahora le hago una pregunta a usted. ¿Qué piensa usted de la expiación? Para estos pastores adventistas, ellos hablaron a los protestantes que la cruz es todo. ¿Y por qué? Porque para los protestantes la cruz es todo. Ahí Jesús pagó por completo el precio de la salvación de la raza humana. ¿Cómo creemos nosotros? ¿Es la cruz todo? Por eso, hermanos, vamos a empezar ahora y a la tarde vamos a dar más luz sobre esto. La cruz del Calvario es el inicio del plan de salvación. Y usted va a decir, pastor, pero la Biblia dice que cuando Jesús murió, dijo, está consumado. Sí, mis hermanos, es cierto. Pero Jesús está consumando la parte de ofrenda. Él está muriendo como un cordero. Pero a la luz, hermanos, del proceso de la expiación, se requería la muerte de un cordero, pero de ahí el sacerdote tenía que llevar la sangre del cordero hacia el interior del santuario, y la expiación no era realizada allá afuera, al altar de holocausto. La expiación es realizada allá al lugar santísimo. Y los protestantes, los evangélicos, mis hermanos, ellos no aceptan, no conocen, no estudian nada del santuario, nomás ven la cruz aislada. Y de ahí, hermanos, que los pastores adventistas decir, como acabo de decir aquí, que a la cruz la salvación está completa. Esto, mis hermanos, no es bíblico, no es bíblico. Esto, mis hermanos, es una bomba, mis hermanos, que se echó en el adventismo, y de ahí, hermanos, que ahora estamos destruyendo toda la escatología adventista, toda la tipología del santuario celestial, toda la luz al respecto de la ley de Dios, del ministerio sacerdotal de nuestro gran sumo sacerdote, porque ya la cruz es todo. ¿Me están entendiendo el peligro? Ahora vamos hoy a la tarde dar secuencia a este tema, pero ahora, hermanos, quisiera leer con ustedes de manera rápida, porque es mucha luz que tenemos y en una hora no se alcanza mucho, pero vamos a la palabra de Dios. Dice así, hermanos, el libro de Levítico, que habla la Biblia sobre la expiación, y después vamos al espíritu de profecía. Dice así, Levítico capítulo 23, versículo 26. También habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 27, a los 10 días de este mes séptimo será el día de ¿qué, hermanos? ¿El día de qué? Expiación. El día de Yom Pur. Yom Pur, hermanos, es el día de juicio. Es cuando, mis hermanos, toda la nación de Israel debía tener santa convocación. Santa convocación significa que era obligado estar ahí, mis hermanos. Y dice así, hermanos, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación. ¿Para qué, hermanos? Aquí está. ¿Para qué? Para reconciliaros ¿con quién? Para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Este día, Yom Pur, el día de expiación, es cuando el ser humano tiene que acertar las cosas con el universo.
Deus estabelece uma corte, Deus estabelece uma sessão que vai estar em evidência para examinar a vida de cada pessoa. E isto, meus irmãos, domingo começamos a classe de los sellos. El dia domingo, aunque quase não tive tempo de entrar a los sellos porque os hermanos hacen muitas perguntas. Pero aí temos, hermanos, o capítulo 4 e 5 de Apocalipse, que menciona a palavra trono 19 vezes. Deus estabelece uma sessão na corte, onde estão, mis hermanos, diz Apocalipse 5, miríades e miríades, milhões de milhões, delante do trono. Quer dizer que todo o universo está contemplando este planeta para ver, hermanos, lo que está passando, lo que está acontecendo, como o inimigo está conduzindo a rebelião e como Deus está tratando de arrebatar a mancha del pecado e para sempre destruir, hermanos, todo lo que é malo. E de esta maneira, hermanos, a vida de cada um de nós está em evidência. ¿Por quê? Devemos reconciliar-nos com Deus. E disse aqui, hermanos, el capítulo 23 de Levítico, disse assim, versículo 29, porque toda persona que não se afligiere em este mesmo dia, el dia de expiação, será cortada. ¿De onde, hermanos? De su pueblo. E qualquer pessoa que hiciere trabalho algum em este dia, eu destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Por tanto, mis hermanos, el día de expiación era un día final. Todo el año había um processo de perdão aberto à disposição do povo de Deus. Qualquer pessoa que pecara por alguma razão pudiera venir ao santuário trayendo um animalito. Los mais ricos pudieron traer um cordeiro, os muito pobres pudieron venir com uma paloma, pero sempre tinha que ter um animalito e devia ser derramada a sangre. E desta maneira a pessoa confessava seu erro, confessava seu pecado e pudiera ir à casa a dormir feliz porque estava perdonada. Pero no todavía había sido borrado su pecado, porque su pecado foi transferido para el santuário. Por eso, mis hermanos, al último día del año, del día que Dios estableció, a los 10 días de este mes séptimo, era el día de expiación, para ahora ser limpio el santuario, y de esta manera iba a ser borrado el pecado, limpio por completo, y de esta manera la persona ya no iba a tener el pecado, ya no iba a existir. Por eso, mis hermanos, la palabra de Dios dice en el libro de Daniel capítulo 8, el versículo 14, dice así, hermanos, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado, limpio. Pero esta profecía nos lleva, hermanos, ya para muy lejos del Antiguo Testamento, aunque está en Daniel. Esta profecía va, hermanos, nos llevar hasta el año 1844 de nuestra era. Y quiere decir que Dios ahora, hermanos, tiene marcado, estabelecido un día para limpiar el santuario celestial donde están nuestros pecados. Por isso é importante que entendamos este tema. Cada vez que você peca, você está acumulando a consequência do pecado, é a morte. E você está acumulando, meus irmãos, uma falta, uma deuda que vai ao santuário. E, portanto, você já não pode pagar, eu não posso pagar. É muito grande nossa deuda. E desta maneira, Jesus vine morir por nós outros para dar-nos para pagar esta deuda que não podemos pagar. Pero de aí que, como é o perdão divino, Jesus não põe a mão e diz, Juárez, te quero tanto, vamos ser de conta que você não hizo nada. Não, não é assim. Todo pecado, mis hermanos, delante de la lei de Deus, tem que ser pagado. La lei te acusa, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. La lei nos acusa,
quando somos egoístas, quando somos orgulhosos, quando não hacemos o que é correto. A lei nos apunta nosso erro, pero a lei, hermanos, apenas nos mostra nossa deficiência, nossa deuda, pero não paga. Então necessitamos de sacerdote que pueda, mis hermanos, traer a sangre de animal inocente, e este animal inocente simboliza a Cristo. Juan 1:29 diz assim: este é o Cordeiro de Deus que quita o pecado del mundo. Agora escuchen esto. De não entender esto, é bem sencillo dizer assim: la cruz é todo, Jesus já morreu por mim. Então eu não tenho que fazer nada, nem tenho que guardar lei, nem há juízo, não há nada. Deus é bueno, Deus é amor, Deus vai salvar a todos os outros. Nomás levanta a mão, eu aceito a Jesus. Isto é salvação para os protestantes. Pero uma corte, mis hermanos, aunque seja em este mundo caído, ilustra muito bem a corte celestial. Por isso, mis hermanos, de que nós quando vemos processo, é um processo legal. Os advogados usam esta palavra, um processo legal. Deus não vai levar ao cielo qualquer, nomás porque lhe encanta, porque é bonito. Não, meus irmãos. Lê comigo Apocalipse 8:1. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Quando abriu o sétimo sello, se hizo que, hermanos? Silêncio en el cielo, como por meia hora. El sétimo sello, hermanos, está em um contexto muito interessante. Apocalipse 8:1 não está por acaso aí. Se hizo um silêncio em el cielo. E por que el cielo está em silêncio? Porque el cielo quer conhecer quem serão os que vão ser salvos. E a la vez está acontecendo algo grande, algo terrível. Leemos a sequência, diz assim, o versículo 2, e vi a los 7 ángeles que estavam em pé ante Deus e se lhe dieran, ¿qué, hermanos? 7 trompetas. Versículo 3, e disse, outro ángel vino entonces e se parou ante el altar com um incensário de ouro e se lhe dio muito incienso para añadirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Miren, mis hermanos, que una persona que no entiende el Antiguo Testamento lee esto y no entiende nada. Pero si nosotros conocemos la estructura y la posición de los muebles del santuario, vamos a entender entonces, mis hermanos, que en este momento está para realizarse el cierre del día de expiación. Por tanto, mis hermanos, en este momento dice la Biblia que hay otro ángel, y este otro ángel no es cualquier ángel, porque no es cualquier persona que puede entrar a este altar, que es el altar de incienso. Ahora, ¿qué es esto de altar de incienso? Hay 2 altares. Uno allá afuera, el altar de holocausto, que significa la cruz, y otro allá adentro, que está al Antiguo Testamento. Si usted va a Éxodo, está al lugar santo. Pero cuando usted va al libro de Hebreos, el altar de incienso está al lugar santísimo. Usted va a decir, pastora, ¿y ahora cuál es lo correcto? ¿Que el altar de incienso está al lugar santo, como dice en Éxodo, o como dice en Hebreos 9, al lugar santísimo? Los 2 están correctos. Porque este día es el día de expiación, y el día de expiación se abría la cortina, y aquel altar, cuando se abría la cortina, él estaba delante del arca de los 10 mandamientos. ¿Agarraron la idea? La Biblia no está se contradiciendo. Hay aquí un detalle, cuando se abre la cortina, es porque era el día de Yom Kippur, el día de expiación. Y mis hermanos, de ahí que nosotros ahora debemos aprender esto en detalles, porque, mis hermanos, cuando los pastores adventistas fueron decir allá, hermanos, de que la cruz hubo una expiación final, esto para nosotros, mis hermanos, no es cierto,
porque a cruz é apenas o início do processo de expiação. Há capítulo aqui, neste livro. Este livro chama El Conflicto de los Siglos, el templo de Dios. Leiam este capítulo, hermanos, el templo de Dios. Es el capítulo 24 del Conflicto de los Siglos, ¿ok? Dice así, hermanos, este capítulo aqui a respeito del tema que estou estudando com ustedes. Dice aqui a sierva del Senhor as seguintes palavras a respeito de la importância, mis hermanos, de conocermos este tema a profundo, quase ao final deste capítulo. Dice assim: El templo de Dios. Es página 461. Página 461. Dice así, hermanos. A ver aqui. Aqui está. Agora estou indo a la página 470. Dice así: ¿Qué es la purificación del santuario? Es una pregunta. ¿Qué es la purificación del santuario? De não estudar o Antigo Testamento, as igrejas protestantes não valoram o Antigo Testamento porque dizem que o Antigo Testamento é o tempo da lei e o Novo Testamento é o tempo da graça. ¿Estão comigo? Então, para que vamos estudar o tempo da lei se já passou? Ao revés, eles dizem assim: maldito el que está bajo a lei. Maldito el que está bajo a lei. Então, qual hermano pentecostal que vai querer estudar o Antigo Testamento para estar maldito? Pues nenhum. E de la mesma maneira, hermano pentecostal, evangélico, protestante, tampouco não estuda as profecias. ¿Por quê? Eles têm uma teoria dispensacionalista, que são dispensações, e que a última dispensação é para os judíos, porque a igreja cristiana, ou eles, não, vão ser arrebatados, chama arrebatamento secreto. Portanto, eles não estudam nem o Antigo Testamento, nem as profecias apocalípticas, porque aquelas profecias apocalípticas é para os judíos. Quando os cristianos, que são os protestantes ou evangélicos, são arrebatados, agora queda a igreja judia, que vai agora cumprir as profecias que quedaram pendentes do Antigo Testamento. Estão entendendo? Então, eles não estudam Apocalipse. Eles não estudam profecia. Por isso, esse texto que acabamos de ler aqui a respeito de que há incensário e que aparece alguém aí com incenso e que agora queima o incenso que vem acompanhando as orações de los santos, isso não tem discernimento para os evangélicos. Por isso, mis hermanos, há uma pergunta aqui: ¿y qué es la purificación del santuario? Nosotros, hermanos, los adventistas del sétimo día, somos los únicos cristianos que estudiamos y creemos en un santuario celestial. Ahora viene la pregunta: ¿está el santuario celestial sucio? Y alguien va a decir: pastor, ¿cómo puede haber algo sucio en el cielo? Sí, hay algo sucio. São nossos pecados que contaminam o santuário celestial. Cada vez que eu vou, hermanos, e lhe digo: Senhor, ¿usted cree que Deus me perdona? Amém. O Senhor me perdona. Pero nomás me pone la mano e diz: está perdonado? Não, mis hermanos. Nossos pecados, a la luz del santuário terrenal, ou de Moisés, ou depois de Salomão, ou depois de Herodes, o pecado era transferido del animal inocente al santuário. E de esta maneira, então, o santuário está durante todo o ano contaminado. Portanto, quando chegava ao final do ano judío religioso, então, o sumo sacerdote tinha que fazer uma limpeza del santuário. ¿Estão comigo, hermanos? Agora escutem isso. O tempo não me dá a chance, pero eu vou tentar ir contra o tempo. E eu quero dizer, hermanos, escutem isso. Eu quero dizer agora que nós estamos entrando
a la parte final de este rito del día de Yom Kippur. Queridos hermanos, estamos en este momento para entrar en el momento final del día de expiación. Ahora escuchen, nunca y nunca hubo un tiempo como el tiempo que estamos para entrar ahora. Por eso, mis hermanos, ahora en este momento debemos estudiar más que nunca esta doctrina del santuario. El libro Evangelismo, aquí lo tengo, el libro Evangelismo, hermanos, dice la sierva del Señor así, a la página 165, Evangelismo, página 165, aquí está. Página 165. Dice así, la verdad acerca del santuario, el fundamento de nuestra fe. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Esta es nuestra doctrina, ¿ok? Esta es nuestra doctrina. Esto de decir que en la cruz Jesús hizo toda esa doctrina evangélica, esa doctrina protestante. Para ellos nomás la cruz y toda esa cruz y ahí termina todo. Jesús ya murió, ya hizo todo y yo no tengo que hacer nada. Nomás levanto mi mano, derramo unas lágrimas por ver al Señor masacrado, torturado y ahora ya soy salvo. No tiene, hermanos, expiación, no tiene santuario celestial, no tiene ley, no tiene nada de mandamiento, no tiene nada de expiación en el cielo. Todo está ya, hermanos, definido en la cruz. ¿Están entendiendo la diferencia? Esto derrumba toda la visión escatológica que tenemos del santuario celestial, hermanos, y de la lluvia tardía, de todo eso, no, zarandeo, nada tiene sentido si hacemos eso. Ahora, no termina aquí, dice más aquí, hermanos, el pueblo de Dios debiera comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos, ¿cuántos hermanos? Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. Entonces, hermanos, mira, Jesús tiene una obra, en el atrio es la tierra. En el atrio es la tierra. Allá vino a la tierra o aquí vino a la tierra como un cordero, no como un sacerdote. Él vino a la tierra como un cordero para ser inmolado. Cuando querían entronizarlo como rey, él no aceptó, porque él vino a la tierra dar su vida. No lo tomaran, él entregó su vida por nosotros, pero vino como un cordero. ¿Quedó claro? Era el cordero, él vino al atrio. La tierra es el atrio. Pero a la vez que resucita, ahora Jesús, hermanos, empieza otra fase de su ministerio, al lugar santo. Él ahora, hermanos, abre una puerta a la carta a Filadelfia, capítulo 3 de Apocalipsis. Jesús abre una puerta que nadie puede cerrar, la puerta de la salvación. Empieza, hermanos, ahora al Pentecostés, un proceso, mis hermanos, de unción del santuario celestial. Y cuando Jesús es ungido como sacerdote en el cielo, derrama el Espíritu Santo, a la vez los discípulos reciben la lluvia temprana. Y de ahí, hermanos, la iglesia cristiana recibe nueva visión. Los judíos allá quedaron con sus sacrificios todavía, pero los cristianos ahora entran con Cristo al lugar santo. ¿Están conmigo? Tienen salvación en Cristo, sus méritos y también su intercepción. Ahora, mis hermanos, 1844 inicia otra etapa. Es el día final. Es el día final de la expiación. Por eso dice, todos necesitan conocer por sí mismos, el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios nos llama. Cada cual tiene una alma que salvar o perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Todos tus pecados, desde que usted tiene discernimiento, todos tus pecados,
todos mis pecados estão fielmente guardados em este lugar em el cielo. Nadie pode dizer assim, não, eu não lo hice esto. Sí, aí está guardado, aí está gravado como na câmera, todo está claramente guardado. Pero Deus, mis hermanos, tem um plano. Deus quer borrar nossos pecados. E por isso que o dia de expiação é importante. Pero agora, mis hermanos, estamos entrando a la parte final de la expiação. Por isso, esto decir que la cruz es la expiación final completa y perfecta, mis hermanos, es una blasfemia si nosotros como adventistas, después de recibir tanta luz, ahora nos volvemos evangélicos, porque ellos no tienen la luz del santuario celestial. Dice aquí, mis hermanos, todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario en el cielo es el mismo, es el centro mismo de la obra de Cristo en favor del hombre. Hermanos, aquí está diciendo que el centro de la obra de la salvación no es la cruz. La cruz, claro, tiene su valor, porque sin la cruz no va a mover las otras etapas del plan de salvación. Pero la cruz fue apenas el puntapié inicial del proceso de salvar a la raza humana. ¿Están conmigo, hermanos? Ustedes estão mirando o que parecia algo tão bonito dizer, é algo que derrumba completamente a doutrina bíblica. Leia outra vez, hermanos, dice aqui assim, el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. El centro, ¿qué es el centro? Es lo más importante. Claro que não está derrumbando la cruz, por nada, nosotros creemos en la cruz. Y sin la cruz no hay el pago, la cruz fue el pago, pero ahora, mis hermanos, para imputar a la justicia divina en nosotros, el sumo sacerdote tiene que entrar con aquella sangre que él mismo derramó ¿cómo se dice? Al trono de la gracia, presentar aquellos méritos de la cruz y decir, Padre, aquí está, yo pagué por Juárez, perdona su pecado. Y Dios el Padre, mirando el sacrificio del Hijo, nos va a perdonar. Dice así, hermanos, concierne a toda alma que vive en la tierra. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre Cristo y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estes asuntos y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiera razón de la esperanza que hay en ellos. Lean todo esse capítulo, hermanos, la importância del santuário, de la doutrina del santuário. Agora escutem isto, a la página 167, estou lendo o livro Evangelismo, dice assim, hermanos, falsas teorias com respeito ao santuário. Página 167 diz, em el futuro surgirão engaños de toda classe e necessitamos terreno sólido para nossos pés. Terreno que, hermanos? Sólido para nossos pés. Necessitamos sólidos pilares para o edifício. Não há de quitar-se nenhum solo ápice de todo aquele que o Senhor ha estabelecido. El enemigo, hermanos, el enemigo presentará, escuchen esto, falsas doutrinas, tales como la doutrina de que não existe um santuário. ¿A quem vai creer usted? Todas as igrejas evangélicas, pentecostales, reformadas, ortodoxas, cristianas, todas, incluindo os católicos romanos, no creen, no predican, no enseñan, no estudian el santuario. Esto no existe en su doctrina. ¿Están conmigo? Ahora le hago una pregunta. Entonces, ¿debemos hacer las paces con ellos? Hermanos, ponga atención a la pregunta. ¿Debemos hacer las paces con quien está lejos de la luz, de la verdad de la palabra de Dios? Si nosotros lo hacemos, comprometemos toda nuestra doutrina. Por isso, aqui este livro habla de um pastor chamado Andreasen, porque ele, hermanos, havia sido, já está jubilado em este dia aqui, quando escreveram este livro, e agora já descansa em el Senhor.
Ele havia sido, hermanos, por mais ou menos 30 anos, professor da escola mais importante de la denominação em aquele tempo. E ele, meus irmãos, ele havia preparado muitos pastores, muitos estudantes com a doutrina verdadeira do santuário celestial. E agora, meus irmãos, vem este livro contrariando toda esta luz de que a cruz é a expiação final perfeita e completa, de maneira, meus irmãos, que derrumba toda nossa teologia. Agora, irmãos, vocês por seguro já escutaram de um pastor chamado, este pastor é de Austrália, ou era? É o pastor que disse que não há o santuário. Quem me pode ajudar? Já me vai venir à mente, vocês talvez não vão saber isto. Este pastor, hermanos, dizendo que não há doutrina de santuário, e hoje, hermanos, há montão de pastores que já não creem a la doutrina do santuário celestial. Em outras palavras, nós nos estamos volviendo evangélicos. Por isso, meus hermanos, em este momento, nós devemos entender de que a palavra de Deus menciona que agora estamos entrando a la hora de la expiação final. O que significa isto? Aqui tenho um livro, hermanos, de testemunhos para a igreja. Diz assim este livro, meus hermanos, Testemunhos para a Igreja, el tomo 5. A la página 542 diz assim: el gran plan de la redención, como está revelado en la obra final. Mira la palabra, en la obra final. Allá en la cruz era la obra inicial. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están entendiendo el tema de hoy? ¿La cruz es importante, sí o no? Claro que sí. No estamos en contra de la cruz, pero no es la obra completa, no, es la obra inicial. Ahora lo que estoy leyendo aquí. El gran plan de la redención, como está revelado en la obra final de estos últimos días, debe recibir estricto examen. ¿Cómo debemos estudiar, hermanos? Com bastante detalles. Deve receber estrito exame. As escenas relacionadas com o santuário celestial devem ser tal impressão em la mente e no coração de todos que pode impressionar a outros. Todos necessitam chegar a ser mais inteligentes de la obra de la expiação que se está realizando em el santuário celestial. Quando se vê e compreenda esta grande verdade, la gran verdade de lo que Cristo está haciendo ahora, la parte final en esses últimos días en el santuario celestial, y no solamente en la cruz. No estoy diciendo que no debemos mirar la cruz, claro que sí, ahí pagó nuestros pecados, pero hay algo mayor todavía que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo cuando, hermanos? Ahora, dice así que ahora los que sostienen. Perdão, vou ler outra vez a frase. Todos necessitam chegar a ser mais inteligentes respeito da obra de la expiação que se está realizando em el santuário celestial. Quando se vê e compreenda esta grande verdade, los que la sostienen trabajarán em harmonia com Cristo para preparar um pueblo que subsista em el gran dia de Deus e seus esfuerzos tendrán éxito. Hermanos, aqui está o ponto. Se nós acompanhamos Cristo em el lugar santíssimo, vamos ter uma compreensão maior da obra de la salvação. Porque agora estamos jogando com Deus. Nós tomamos a Deus como um ninho. Senhor, perdona meu pecado. E aí outro dia hago o mesmo. Senhor, perdona meu pecado. Outro dia hago o mesmo. Senhor, perdona meu pecado. ¿Hasta onde vamos desta maneira? La última generación no puede jugar con Dios. Perdona mi pecadito y regresa a lo mismo. La inmoralidad, hermanos, la pornografía, la intemperancia y la mentira, el orgullo, el egoísmo, un carácter tosco. El Señor quiere transformarnos. El Señor quiere completar la obra que Él empezó en nosotros. Filipenses 1:6. Entonces, mis hermanos, aquí dice así este libro: por el estudio, la contemplación y la oración, los hijos de Dios serán elevados sobre los pensamientos y sentimientos comunes y terrenales y serán puestos en armonía con Cristo. Y su gran obra, siempre dice gran obra, ¿ok? Es la obra de expiación, gran obra. No está derrumbando la cruz, no.
Pero a obra de sumo sacerdote é a obra maior, porque agora, irmãos, ele está apresentando seus próprios méritos, conforme leemos aqui em Apocalipse 8, 13 e 4. Ele está agregando incienso, sua justiça, seus méritos, sua perfeição a nossas orações. E de não, irmãos, vencer o pecado, nós vamos estar em problemas. E de não sermos transformados, carácter mundano, carácter flojo, carácter tosco, irmãos, vamos ser condenados. Por isso, esta última geração, temos que chegar à vitória contra Satanás, a vitória contra o pecado, a vitória contra a intemperância, a vitória contra o egoísmo, a vitória contra o orgulho, para que podamos estar em harmonia com Cristo e sua grande obra de purificar o santuário celestial de los pecados del pueblo. Agora, a ver se você já entendeu o tema de hoje. Quando eu peco, ok? Em pensamento, em ação. Senhor, perdona meu pecado. O que faz o Senhor? A la tarde, a ver se eu vou um pouco mais profundo em isso. O Senhor agarra meu pecado de mim e põe no santuário celestial. Então, eu estou limpo agora, em este momento. Pero quem está sucio agora? É o santuário, está contaminado, porque meu pecado foi transferido para o templo celestial. Então, hermanos, o Senhor nunca vai poder terminar de limpiar o santuário celestial se eu não paro de pecar. Estão comigo? Vai ser uma constante. Ou uma delas duas. Ou Ele me deixa com meus pecados e me vou perder, ou Ele tem que continuar limpiando o santuário celestial. Está entendendo o tema, irmão? E isso os evangélicos não sabem nada. Os pastores protestantes evangélicos não ensinam isso. Nomás dizem, Cristo perdona, Cristo perdona. Claro que perdona, mas hasta onde o Senhor vai perdonar? Não há final. E eu sinto que eu quisiera dar um tema agora à luz disto, mas não vou dar. Porque eu vou falar à tarde, se Deus me permite, de los 6.000 anos de pecado que terminaram, hermanos, de los 6.000 anos de la criação que terminaram em 1996, conforme a cronologia de Ussher, que era a cronologia que a irmã White usava, e por isso ela escreveu um montão de vezes. Pero à tarde vou dar esse tema. Não que vamos marcar a venida do Senhor, nadie sabe o dia nem a hora, e o tempo, a prova do tempo já não vai ser outra vez, assim que não estou marcando nenhuma fecha, não preocupem, ok? E nadie sabe, alguns estão dizendo que em 2027 vem o Senhor, que 2031 é mentira, nadie sabe. Jesus, Ele sabe, e Ele deixa bem claro em sua palavra que nem Ele, nem os ángeles sabiam, mas agora Ele sabe como Deus, Ele sabe, né? Pero os ángeles não sabem o dia da venida do Senhor. E como vamos saber nós outros? Não sabemos. Pero sí sabemos, hermanos, que os 6.000 anos de la criação terminaram al año 1996. E desta maneira, à tarde, vamos estudar, hermanos, que estamos em momentos prestados. Estamos em tempo de graça. Por isso, agora, hermanos, aqui diz que devemos unir ou estar em harmonia com Cristo para que nossos esforços tenham êxito. E qual é o esforço que temos que ter êxito agora? Predicar o Evangelho a cada nação, tribo, língua e pueblo. Hermanos, então, por el estudio, la contemplación y la oración, los hijos de Dios serán elevados sobre los pensamientos y sentimientos comunes y terrenales y serán puestos en armonía con Cristo y su gran obra de purificar el santuario celestial de los pecados de su pueblo. Por eso, entonces, en Apocalipsis encontramos, mis hermanos, de que en la tierra hay mucha oración en este momento, porque dice que debe añadirse mais incienso al incensario, por causa que tem que ser acompanhado o incienso com as orações de los santos. O que significa isso? Quando eu oro, eu não tenho méritos. Eu não posso mandar a Deus, Senhor, perdona meu pecado. Eu não mando a Deus. Ele tem que mover-se por seus méritos e por sua misericórdia. Portanto, meus irmãos, Jesus tem que agregar al incensario que chega com minha oração de la tierra, ele tem que agregar sua justiça. E a la vez que agora Jesus agarra minha oração e agrega sua justiça, minha oração agora pode ser levada ao trono de la gracia. E o Padre, movido por la perfeição de Cristo, vai escuchar minha oração. ¿Estão comigo?
Ahora tiene sentido. Y no decir así, la cruz es todo. No, hermanos, la cruz no es todo. La cruz es el precio pagado, pero ahora necesita, mis hermanos, ser agregada la justicia de Cristo a la intercesión y de esta manera somos escuchados. Mira lo que dice el salmista, Salmo 141, versículo 2. Salmo 141 y el versículo 2. Dice así, hermanos, suba mi oración delante de ti, ¿como qué? Como un incienso. Escuchen esto, siempre se dice que el incienso es nuestra oración. No, suba como un incienso. Es que nuestra oración es una cosa y el incienso es otra. ¿Y qué significa el incienso? Oh, mis hermanos, por eso cuando estudiamos el Antiguo Testamento encontramos los símbolos. Aquel altar, hermanos, era de oro, tenía 4 puntas. Ahí debía ser colocada, mis hermanos, el incensario del sumo sacerdote al día de expiación. Cristo es el sumo sacerdote. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Él es el gran sumo sacerdote que está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Suba mi oración delante de ti como un incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Por tanto, mis hermanos, este altar de incienso es cuando el sumo sacerdote está haciendo la obra. ¿Y qué debemos hacer al momento que hace la obra el sumo sacerdote? Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. La palabra de Dios se autointerpreta y ella menciona claramente así, mis hermanos, en el libro de Lucas, y dice así el capítulo 1, versículo 8. 1:8, Lucas 1:8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, ¿qué dice ahí? Ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Hermanos, ahora el sumo sacerdote, nuestro Salvador, esta es la doctrina bíblica de la palabra de Dios, es la doctrina adventista. Nuestro gran sumo sacerdote está intercediendo por nosotros y Él está agregando el incienso de su justicia, que son sus méritos de la cruz. Y nosotros cuando oramos, ahora, hermanos, recibiendo ese incienso, ahora puede ser llevada a la presencia del Padre. Amén, hermanos. Por eso, este libro, hermanos, es un veneno, hermanos, escondido. 90% de este libro está excelente, pero 10%, hermanos, porque vamos a ver otro tema también, la deidad de Jesús. Ahora hay un montón de personas que están ahora predicando que Jesús fue generado. Él no es Dios, Él no es eterno. La misma doctrina de los testigos de Jehová. Jesús fue criado, Él no es Dios. Y el Espíritu Santo no existe, es la personalidad de Dios, es la personalidad de Jesús. Y hermanos, este libro fue la raíz de este veneno todo que nosotros hoy estamos comiendo como iglesia. Por eso tenemos tanta apostasía, tantos pastores que no creen en Ellen White, tantos pastores que ya no creen en la doctrina del santuario. Y tenemos, mis hermanos, entonces una iglesia caída, dormida, cuando deberíamos estar ahora, mis hermanos, con la doctrina de los pioneros, llevando este mensaje a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora escuchen esto para terminar, mi tiempo ya se fue. A la tarde vamos a hablar un poquito más de esta transferencia y de la importancia de la expiación. Hermanos, estamos al momento final de la expiación. ¿Y por qué sabemos? A la tarde vamos a estudiar eso sobre los 6.000 años. En este momento, mis hermanos, Satanás está para dar su último golpe. Ya he leído aquí una de las doutrinas que ele menciona que não há santuário, outra que ele Espírito de profecía não é inspirado à altura da Bíblia, e o outro ponto, mis hermanos, é que Jesus não tem a natureza del homem caído. A la tarde vamos ver isso.
Então, hermanos, se Jesus não vino a esta tierra como eu vengo, Ele não pode compreender-me. E a la vez Ele não pode entender-me, porque Ele não tinha essa inclinação carnal que eu tenho, esta inclinação depravada que eu tenho. E a la vez que eu sou esta pessoa tão caída, e agora estou, hermanos, justificando minha condição de pecador, e então eu posso dizer assim, eu não vou deixar de pecar, eu tenho que seguir pecando hasta que Ele venga e me transforme. E de esta maneira a igreja não está crescendo em la santificação. Nós estamos agora como os evangélicos, dizem assim, Jesus já obedeceu a lei, ele pagou o preço, e então eu não tenho que fazer nada. Por isso, hermanos, não há reforma del sábado, não há reforma de saúde, não há a reforma de educação, não há a vida em el campo, não tem sentido, e portanto, hermanos, estamos abandonando e abortando todo o adventismo. Queridos hermanos, em este momento temos dois grandes peligros. Dois grandes peligros. Um grupo que é completamente flojo. Um grupo de pessoas que não fazem nada, não dão estudos bíblicos, não oram o suficiente, não leem a palavra, não se involucram nas coisas de Deus, nomás estão levando a verdade à punta de los dedos. Eu sou adventista e como os judíos, eu tenho a salvação porque estou em el livro de la igreja. Pero há outro grupo, mis hermanos, que foi ao outro extremo. E é um grupo de pessoas fanáticas, é um grupo de pessoas rudas, é um grupo de pessoas que dão al dedo de todo. Mira, está comendo carne, mira, come huevos, mira a roupa, mira, não foi ao campo, mira, não hace esto, mira, não hace aquello. E este grupo flojo, hermanos, trae el descrédito, porque echa al ministerio de nuestro Salvador, hermanos, una broma. Es como Él no tiene poder para ayudarme. Pero este grupo, hermanos, de la otra ala, son aquellos fariseos que están como a la silla de la corte para condenar a todas las personas. Oh, este está condenado, este no hace. Y de ahí, hermanos, que nosotros estamos perdidos entre dos extremos y no podemos ir a la tierra de la promesa. Queridos hermanos, entonces ahora debemos en este momento estudiar otra vez esta doctrina de la expiación. Y yo le voy a decir algo, hermanos, para resumir todo esto. El cumplimiento de la ley, Romanos 13:10, es el amor. ¿Qué es el cumplimiento de la ley, hermanos? Es el amor. La ley del cielo es el amor. Se não há amor em nós, hermanos, vamos ser ou flojos ou vamos ser rudos. Se vamos ser fariseu ou vamos ser publicano. A la vez, hermanos, o Senhor tem que fazer uma obra em nós em este momento. De aí, mis hermanos, que em esta hora não podemos comprometernos com a doutrina de Babilônia. Caiu Babilônia. Não podemos fazer as paces com qualquer comprometimento, mis hermanos, citas de aproximação. Não podemos usar isto. Temos que ser precisos na verdade presente. Queridos hermanos, assim que nesta tarde vamos dar sequência a este tema, na parte 2, pero vou ler um versículo para terminar a hora e fazer um chamado. 1 de Coríntios, capítulo 4, diz o apóstolo São Paulo assim, o apóstolo Paulo menciona 1 de Coríntios, capítulo 4, e aí vamos orar. Dice capítulo 4, versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, que dice ahí, hermanos, a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espetáculo al cosmos, al mundo, al universo, ¿no? A los ángeles y a los hombres. Hermanos, dice Apocalipsis capítulo 8, que el cielo se hizo en silencio como casi media hora. Somos nosotros ahora, mis hermanos, como un teatro. Nosotros estamos a la reta final. Cristo está en el santuario, hermanos, tratando de hacer todo esfuerzo para intermediar por nosotros, para llevarnos, como dice Apocalipsis 14:5, a ser una iglesia sin mancha, sin arruga, sin mentira en la boca. Una iglesia, mis hermanos, que sea un espectáculo, que sea, mis hermanos, una obra prima para el cosmos.
todo o universo está contemplando agora os últimos acontecimentos. Esta manhã estava mirando, o irmão Marcelo me mandou, hermanos, os videos de los tornados em Iowa. Agora, mis hermanos, estamos mirando o terremoto apenas em Chile, e terremoto por todo lado, hermanos. Estamos mirando a guerra que não termina, e estamos mirando, hermanos, a economia, os bancos que estão rompendo, caindo a economia. Todo, hermanos, está sendo sacudido, pero a igreja tiene que levantar-se esta hora, porque disse Pablo, hermanos, que nós devemos ser como um espetáculo do poder de Deus para levantar-nos e fazer brilhar sua glória. Queridos hermanos, neste momento Deus nos está chamando para concluir sua obra na terra. A expiação tem que terminar, pero para que pueda terminar a expiação no cielo, o santuário tem que chegar ao ponto que já não receba pecados. Se você para de pecar, Jesus também já pode quitar as roupas sacerdotales. Se eu paro de ter, hermanos, uma lista de pecados, mi sumo sacerdote queda desempleado e agora ele pode vir a buscar sua igreja. ¿Agarraram a ideia, hermanos? Pero enquanto estamos pecando, Ele, por su amor e misericórdia, tem que seguir intercedendo por nós e não pode vir a buscar-nos. Por isso, agora temos que descobrir, hermanos, de como o Senhor quer fazer uma obra completa em nós. Queridos hermanos, eu quero orar se há alguma pessoa este dia de hoje de que siente que o Senhor lhe está chamando em esta hora, se apartado de Deus ou não conhecia esta luz, e siente que Deus lo está chamando para consagrar-se, para servir a seus propósitos, assim como Pablo, assim como Lutero, assim como todos os siervos de Deus ao passado. Deus, hermanos, agora quer levantar 144,000 que não se doblegam delante de Baal. 144,000 pessoas, mis hermanos, que estén em pé com o Cordeiro em el mar de vidro. Queridos hermanos, é nosso privilégio. Hermanos, somos a última geração. Amém, hermanos? Agora temos que compreender o santuário. Agora temos que compreender a obra de nosso grande sumo sacerdote. Agora devemos compreender a obra, mis hermanos, de purificação do santuário em nós. Não apenas a vida de Enoque, que foi arrebatado, não a vida de Elias, que foi levado a um torbellino ao cielo. Eu tenho que ser como Elias, preparado para ir ao cielo. Eu tenho que ser como Enoque e todos aqueles que lograram a vitória. Eu vou orar. Se há alguma pessoa que siente que Deus lhe está chamando, quer receber o bautismo de água, quer ser recebida na igreja como parte do membro do corpo de Cristo, pode vir. Se você é um jovem, um niño, uma visita, uma pessoa que se apartou da luz, pode vir. Você que está em sua casa, você que está mirando por internet, ou você que está mirando um vídeo que está gravado, se Deus te toca o coração agora, venga ao Senhor. Eu quero ser parte, mis hermanos, de aquele remanente que vai estar preparado. E cada dia, mis hermanos, o Senhor nos quer usar para hacer sua obra, pero não pode usar-nos se estamos corrompidos, contaminados, com doutrinas raras ou com pecados guardados, pecados secretos. O Senhor nos quer purificar. Se há alguma pessoa também que está enferma e quer pedir um milagre de Deus, quer pedir que o grande médico divino pueda tocar seu corpo, pode vir. Eu quero orar este momento. Se há alguma pessoa que quer pedir a graça divina, se você que está em sua casa está desahuciado, já não pode caminhar, você já está entregado ao dolor, ao sofrimento, venga comigo agora em oração. Vamos consagrar-nos ao Senhor. Ele tem poder, Ele restaurou os olhos ao cego, Ele sanou o leproso, Ele ressuscitou muertos, Ele tem poder para hacer maravilhas. Se há alguma pessoa que quer receber a graça de Deus, este dia de hoje, o poder do Espírito Santo, para que salgamos de aqui, hermanos, com um propósito grande em nossa vida, de sermos um instrumento para levar esta luz a outros, allá ao mundo, para dar a conhecer esta luz. Venga ao Senhor. Jesus disse: venid a mim, todos que estáis cansados, sobrecargados, eu os harei descansar. Glória a Deus. Que Deus te bendiga, que Deus te bendiga, Deus las bendiga. Assim que vamos com reverência, vamos orar e depois cantamos e terminamos o culto. Vamos orar. Amado Padre, graças, Senhor, por este mensaje tão hermoso que temos um grande sumo sacerdote no cielo, que está intercedendo por nós, que quer levar
uma obra completa em nossa vida. Senhor, lava-nos, purifica-nos de toda mancha, de todo pecado, de toda contaminação. Disse tu palavra que devemos apartar-nos do mundo, apartar-nos da idolatria. Oh Senhor, estamos caminhando em crudelidade, estamos caminhando em tibieza, estamos caminhando em condenação. Senhor, lava-nos, purifica-nos em la sangre del Cordeiro que foi imolado. Aqui está um grupo de hermanos que querem também um milagre em sua vida, Senhor. Hemos pecado, hemos falhado, estamos enfermos. Senhor, ajuda-nos. Levanta este corpo, este santuário que está derrumbado. Glorifica tu nome em nossas vidas. Exalta tu poder, Senhor. Envia tu Espírito Santo para que haga esta obra em nós outros. Oh, Padre Santo, queremos glorificar tu nome, obedecer tu palavra, viver em harmonia com a luz del cielo. Oh, Senhor, nos colocamos em tus manos e pedimos a unção de tu Espírito em el poderoso nome de Jesus, a quem damos toda a honra e toda a glória. Amém. Amém.